Amados irmãos, a paz do Senhor, eu estou gravando essa mensagem com um tema, a verdadeira fé, tá bom? Os irmãos vão ter acesso daqui a pouco a ela no Facebook, no Instagram também. O texto que eu quero ler está em Mateus capítulo 8, versículo de número 23 até o versículo de número 27. Na verdade, esse texto ele vai mostrar de forma direta, já digo isso, o controle de Jesus sobre a natureza. Ele já havia curado um leproso, ele já havia curado um homem à distância. Agora ele mostra como o último Adão o seu controle sobre a natureza. E também como o próprio Deus agora, sua divindade é comprovada aqui. Mas eu não quero só me prender a quem Jesus Cristo é nesse texto. É claro que mesmo isso sendo tão importante. Quero mostrar para vocês que o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho de Jesus o Rei, dos seus discípulos, seus súditos, esse texto também mostra que, na verdade, as adversidades servem para testar a nossa fé. Pense bem aí onde você está agora. As adversidades servem para testar a sua fé. A maioria de nós parece que tem no coração a ideia de que se Deus me ama muito, Ele vai me abençoar muito. E que se Deus me provar, isso é quase prova de que Deus não me ama. Como se tribulação fosse sinal de que Deus está me castigando, de que Deus está com raiva de mim, de que Deus, na verdade, me odeia ou quer o meu mal. Nós precisamos começar a mudar dentro do nosso discipulado, que é o processo de nos tornarmos conforme Cristo, a ideia que nós temos de adversidade, de tribulação. Veja esse texto como é interessante. Um Jesus calmo, um discípulo desesperado. Um Jesus dormindo e uns discípulos que estavam acordados, mas que não percebiam de verdade quem que estava do lado dele. Um Jesus que tinha todo o controle, mas o nosso grande problema é que as aparências nos enganam. E deixa eu lhe dizer um detalhe. Nós queremos basear nossa fé no que nós estamos olhando acontecer. E daqui começam os racionalistas, né? Os que usam a sua razão como fundamento, a fazer cálculos, a imaginar o que pode acontecer, a criar suas teorias. Se você for seguir ao pé da letra, realmente o que vai acontecer no futuro é baseado nas previsões do que já passou, se formos pensar de forma simples. O que Pedro está passando, o que os discípulos estão passando aqui, é apenas o resultado de ser controlado pelo medo e não pela fé. Quando nós somos controlados pelo medo, nós reagimos, nos desesperamos, nós imaginamos que iremos morrer mesmo, a nossa fé parece que se esconde no mais profundo do mar, como os peixes que ali estavam, e a gente perde a visão sobre quem Deus é, e no final a gente fica naquele estado do tipo de mórbido, sensação de que vai morrer, depressão profunda, ciclo de tristeza, pensamentos ruins. Deixa eu te explicar uma coisa nesse texto. O Mateus, a impressão que dá é que ele interrompe o ciclo de descrição sobre o que Jesus faz e começa a revelar quem seus discípulos são. E vamos ser bem francos, as tribulações revelam quem nós somos. A gente pensa que a gente é forte, a gente pensa que como Pedro a gente nunca vai negar, a gente pensa que no final a gente vai conseguir. E sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes nós percebemos que não somos tão fracos, tão fortes quanto imaginávamos, que nossa resistência não era tão grande, que nós facilmente sucumbimos quando nós vemos a água encher o barco. E deixa eu lhe dizer uma coisa, quando a água começa a chegar em nossos joelhos e nós vemos que o barco está afundando mesmo, nós esquecemos quem Deus é, nós esquecemos o que a Bíblia diz, nós esquecemos o que Deus já fez por nós, tudo por causa do medo. Tudo por causa do medo. Jesus Cristo nos ensina uma grande lição nesse texto. Não é porque Deus pareça estar calado, parado, quieto,
que ele tenha perdido o controle. E eu falo pareça porque, na verdade, ele sempre está trabalhando. Quando você sente, ele está trabalhando. Quando você não sente, ele está trabalhando. Quando você entende, ele está trabalhando. Quando você não entende, ele está trabalhando. Quando você, muitas vezes, até não acredita, ou quando você acha que só tinha 2, 3 opções, ele tem 1, 2, 3, 4. Quando tem porta que você pensa que porque fechou não vai ter outra, ele faz 1, 2, quantas vezes ele quiser. E aqui está um segredo nesse texto, no versículo 26, que está aqui o centro do que nós precisamos entender sobre a verdadeira fé. Se a adversidade revela quem somos ou o estado da nossa fé, Jesus Cristo vai nos mostrar que quando o medo toma conta do nosso coração, é sinal de que a nossa fé está pequena. Isso porque a fé tem graduações. A Bíblia vai falar de vários tipos de fé. Vai falar da fé para salvação. Nós também podemos entender a fé no sentido mais natural, humano, tá bom? A fé como um dom. Mas a fé que eu quero falar nesse texto aqui, a fé verdadeira que eu quero falar, é a fé vitoriosa. É a fé vitoriosa. Que fé vitoriosa é essa? É uma fé que não é passiva. É uma fé que não só espera as coisas acontecer e reage. Não. É uma fé que ativamente está em meio ao caos, às circunstâncias difíceis, mas acredita em Deus, em sua palavra. E aqui eu apelo para a palavra fé, emuná no Antigo Testamento e pistes no Novo Testamento. Fé é ter estabilidade, fé é ter segurança, fé é estar agarrado, seguro. Essa é a ideia de emuná. É a ideia de confiar no testemunho de alguém. E aqui eu quero fazer uma pergunta para todos que estão me ouvindo aqui. Você está seguro no que Deus diz no meio dessas tribulações que você está enfrentando? Ou a água que já está chegando no teu joelho está te fazendo ser tão controlado pelo medo ao ponto de você esquecer o que Deus lhe disse? Porque o seu barco parece estar afundando. Isso quer dizer que as promessas de Deus não vão se cumprir? Porque aparentemente nada faz sentido, então quer dizer que Deus praticamente deixou de se preocupar com o que ele falou que se preocuparia, que estaria cuidando de nós. Meus irmãos, nossa fé precisa crescer. Nossa fé precisa crescer ao ponto de que mesmo que sobre o fogo da tribulação, nós não venhamos cair nas armadilhas do emocionalismo. De achar que eu sinto para crer e não creio para sentir, de achar que se eu não entendo, então quer dizer então que não tem mais jeito, de eu achar que porque eu estou nesse estado é a única resposta que eu tenho. Deixa eu lhe dizer uma coisa, sem triunfalismo, sem exageros, sem confissão positiva, sem nenhuma espécie de superstição. Quem tem a última palavra em relação ao que você está passando é Deus. Eu sei que muitos pregadores dizem isso com intenção de emocionar, de causar na igreja uma reação favorável no final para ter aquela oferta de fé, aquela oferta sacrificial. Eu não estou falando desse evangelho, outro evangelho. O que eu estou falando aqui nesse texto, baseado na palavra, é que Jesus, o Messias, o Salvador, tem poder para controlar todas as coisas ao ponto de nós, mesmo com um barco cheio d'água, nós podemos acreditar que no final chegará a bonança. Mas observe, Deus não age na hora que eu quero. Deus não age do jeito que eu quero. Deus não age na hora que minha impaciência ataca, Deus é obrigado a fazer o que eu desejo. Não, Deus age no tempo certo. E olha que interessante, Jesus se levanta e mostra que a água, que o vento não tem nenhum obstáculo para ele controlar. O que eu gosto desse texto é que nós aprendemos a lição de que depois da tribulação, que nós temos a bonança, nós percebemos quem é Jesus de Nazaré. Deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez você não tenha entendido ainda, mas Deus vai usar o que você está passando para revelar quem Ele é. A Bíblia já diz quem Ele é. A Bíblia já mostra o que Ele faz.
mas parece que as ideias que nós temos na cabeça ainda não se transformaram em realidades que queimam em nosso coração. E quem Ele é? Ele é o Senhor que controla todas as coisas. Descansa o teu coração, acalma a tua alma, espera em Deus, porque no tempo certo a bonança vai chegar. Mas enquanto a bonança não vem, não precisa você ficar preocupado, desesperado ou achando que acabou tudo, que você vai morrer, o que for. Por que que você está temendo, homem de pequena fé? Firma a tua fé na palavra, firma a tua fé em Deus, porque a vitória certa vai vir de Deus no tempo certo, o Deus que controla todas as coisas.